Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. Capítulo X. A Cabana do Major. A moça do espelho piscou ambos os olhos. Eram apenas 7:15. Sofia não tinha de ir correndo para casa. A mãe dormiria certamente mais 2 horas. Ao domingo era sempre preguiçosa. Deveria ela avançar mais no bosque e tentar encontrar Alberto Knox? Mas por que é que o cão rosnara tão furiosamente contra ela? Sofia levantou-se do tronco e foi pelo carreiro do bosque através do qual Hermes correrá. Trazia na mão um envelope amarelo com a longa carta sobre Platão. Por 2 vezes o carreiro se bifurcou, mas ela seguiu sempre o caminho principal. Os pássaros chiureavam por toda parte, nas árvores e pelo ar, nos arbustos e no matagal. Estavam diligentemente absortos na sua toilette matinal. Para eles, não havia distinção entre os dias da semana e o fim de semana. Mas quem é que ensinara aos pássaros tudo aquilo? Teria cada um pequeno computador dentro de si, um programa que lhes dizia o que tinham a fazer? De início, o caminho conduzia ao cimo de um pequeno penhasco, depois, descia abruptamente entre pinheiros altos. Daí em diante, o bosque era tão denso que as árvores deixavam ver apenas alguns metros adiante. De repente, descobriu entre os troncos dos pinheiros qualquer coisa azul. Era um lago. Nesse lugar, o carreiro seguia noutro sentido, mas Sofia continuou a andar por entre as árvores. Não sabia ao certo porquê, mas os seus pés conduziam-na naquele sentido. O lago não era maior do que um campo de futebol. Defronte a ela, na outra margem, Sofia viu uma cabana pintada de vermelho numa pequena clareira rodeada de bétulas brancas. Da chaminé elevava-se um fio de fumaça. Sofia desceu até a água. O solo estava muito úmido em quase todos os lugares, mas descobriu rapidamente um barco a remos. Estava puxado para a terra. Dentro do barco havia um par de remos. Sofia olhou ao seu redor. Parecia-lhe impossível, indo à volta do lago, alcançar a cabana com os pés secos. Resoluta, dirigiu-se para o barco e empurrou-o para a água. Subiu para a borda, colocou os remos nos toletes e remou através do lago. Depressa atingiu a outra margem. Sofia desceu para a terra e tentou puxar o barco para um lugar seco. A margem era aí muito mais íngreme do que do outro lado. Sofia olhou uma vez para trás e depois subiu em direção à cabana. Estava assustada consigo mesma. Como é que ousara fazer isto? Não o sabia. Qualquer coisa estranha parecia guiá-la. Sofia chegou à porta e bateu. Ficou algum tempo à espera, mas ninguém abriu. Girou com cuidado o puxador e a porta abriu-se. Com licença, disse. Está alguém em casa? Sofia entrou numa sala grande. Não se atrevia a fechar a porta. Era óbvio que alguém morava ali. Sofia ouviu o crepitar de um fogão de lenha. Logo, alguém estivera lá há pouco tempo. Em cima de uma grande escrivaninha, havia uma velha máquina de escrever, alguns livros, 2 esferográficas e muito papel. Em frente à janela que dava para o lago, havia uma mesa e 2 cadeiras. De resto, não havia muitos móveis, apenas uma parede estava coberta com uma estante cheia de livros. E acima de uma comoda branca, estava pendurado um grande espelho redondo com uma moldura de latão. Parecia ser muito antigo. Numa parede, estavam 2 quadros. Um era uma pintura a óleo, e representava uma casa branca que distava alguns metros de uma pequena enseada com um barracão vermelho para os barcos. Entre a casa e o barracão havia um jardim ligeiramente inclinado com uma macieira, alguns arbustos espessos e rochedos. As bétulas rodeavam o jardim como uma coroa. A pintura chamava-se Herkeli. Ao lado do quadro, havia um velho retrato de um homem que estava sentado com um livro no regaço numa cadeira perto da janela, e ao fundo havia igualmente uma enseada com árvores e rochedos. A pintura devia ter alguns séculos, e chamava-se Berkeley. O pintor do retrato chamava-se Smibert. Berkeley e Bjerkeley. Não era estranho? Sofia continuou a olhar em seu redor na cabana. Da sala de estar,
uma porta conduzia a uma pequena cozinha. Aí, a louça fora recentemente lavada. Pires e copos estavam empilhados sobre um pano de linho, e alguns pires apresentavam ainda vestígios de detergente. No chão, havia uma tigela de metal com restos de comida. Logo, ali vivia também um animal, um cão ou um gato. Sofia voltou para a sala de estar. Uma outra porta conduzia a um pequeno quarto de dormir. À frente da cama estavam 2 cobertores amarrotados. Sofia descobriu nos cobertores alguns pelos amarelos. Esta era a prova. Sofia estava totalmente convencida de que Alberto Knox e Hermes moravam naquela cabana. Quando voltou à sala de estar, Sofia aproximou-se do espelho acima da cômoda. A superfície do vidro era opaca e irregular, por isso seu reflexo era pouco nítido. Sofia começou a fazer caretas para si mesma, tal como fazia de vez em quando em casa, na casa de banho. O seu reflexo no espelho imitava-a em tudo, mas também não se esperaria outra coisa. De repente, algo estranho aconteceu. Por um milésimo de segundo, Sofia viu, muito claramente, que a moça do espelho piscava ambos os olhos. Sofia recuou sobressaltada. Se ela própria tivesse piscado os 2 olhos, como é que poderia ter visto a outra piscar os olhos? E mais uma vez, a moça do espelho parecia piscar os olhos para Sofia. Parecia que queria dizer: eu estou a ver-te, Sofia. Estou aqui do outro lado. Sofia sentiu o coração martelar-lhe no peito. Simultaneamente, ouviu ao longe um cão a ladrar. Era com certeza Hermes. Tinha de se ir embora. Observou então numa carteira verde sobre a cômoda, por baixo do espelho de latão. Sofia levantou-a e abriu-a cautelosamente. A carteira continha uma nota de 100 coroas, outra de 50 e um cartão de estudante. No cartão de estudante havia uma fotografia de uma moça loira. Abaixo da fotografia lia-se Hilde Moller-Knag, Escola de Lilesa. Sofia sentiu um arrepio pela espinha. Depois, ouviu de novo o cão ladrar. Tinha de sair dali. Ao passar pela mesa, descobriu um envelope branco entre os numerosos livros e papéis. No envelope estava escrito Sofia. Sem refletir um segundo, apoderou-se da carta e pô-la dentro do grande envelope amarelo, junto à carta sobre Platão. Precipitou-se para fora da cabana e fechou a porta. Lá fora, ouvia o cão ladrar mais alto. E viu então que o barco tinha desaparecido. Passados 1 ou 2 segundos, descobriu no meio do pequeno lago. Junto ao barco flutuava um remo. Isso acontecerá porque ela não tinha conseguido arrastar o barco para a terra. Ouviu de novo o cão ladrar, e ouviu em seguida uma outra coisa que se mexia entre as árvores, no outro lado do lago. Sofia não pensou 2 vezes. Com o grande envelope na mão, correu para os arbustos atrás da cabana. Pouco depois teve de atravessar um pântano, e por várias vezes se afundou na água até o meio da barriga da perna. Mas tinha mesmo de continuar. Tinha de chegar a casa. Passado um pouco, deu com um caminho. Seria esse o caminho pelo qual viera? Sofia parou e torceu o vestido. Só então lhe vieram lágrimas aos olhos. Como é que podia ter sido tão imbecil? O mais grave de tudo era a questão do barco. Não conseguia esquecer a imagem do barco a remos e do remo à deriva no lago. Era tudo tão desagradável, tão horrível. Nessa altura, o professor de filosofia já tinha certamente regressado ao lago. Ele precisava naturalmente do barco para chegar a casa. Sofia sentia-se uma imbecil, mas não o fizera de propósito. O envelope. Isso era mais grave ainda. Por que é que ela trouxera o envelope? Porque o seu nome estava escrito nele, obviamente. Por isso, num certo sentido, pertencia-lhe. No entanto, sentiu-se uma ladra. E depois disso, era óbvio que ela estivera na cabana. Sofia tirou uma folha do envelope que tinha escrito: o que é que vem primeiro, a galinha ou a ideia galinha? Terá o homem ideias inatas? Qual é a diferença entre uma planta, um animal e um homem?
Por que é que chove? Do que é que o homem necessita para viver uma vida feliz? Nesse momento, Sofia não conseguia refletir sobre estas perguntas, mas calculou que tinham a ver com o filósofo seguinte. Não era aquele que se chamava Aristóteles. Eram 10h30. Deixou o envelope grande junto aos outros papéis na caixa dos biscoitos. Enfiou nas meias a folha com as novas perguntas. Quando Sofia entrou, a mãe estava ao telefone. Pousou, entretanto, o telefone. Onde é que estavas metida, Sofia? Eu dei um passeio, no bosque, balbuciou Sofia. Estou a ver que sim. Sofia ficou calada, via como a água pingava do seu vestido. Tenho que telefonar a Jorun. Joran. A mãe foi buscar algo seco para ela vestir. Sofia conseguiu a muito custo esconder a folha do seu professor de filosofia. Sentaram-se na cozinha e a mãe preparou o cacau. Estiveste com ele? Pergunto. Com ele. Sofia pensava apenas no professor de filosofia. Com ele, sim. Com o teu coelho. Sofia abanou a cabeça. O que é que vocês fazem quando estão juntos? Por que é que estás tão molhada? Sofia estava muito séria e olhava fixamente para o tampo da mesa, mas dentro de si não conseguiu deixar de sorrir. Pobre mamãe, como se preocupava! Abanou de novo a cabeça. Vieram então as perguntas em série. Agora, quero ouvir toda a verdade. Estiveste fora esta noite? Entraste às escondidas depois de eu ter ido para a cama? Tu tens apenas 14 anos, Sofia. Quero saber com quem é que tu andas. Sofia desatou a chorar e começou a contar. Ainda tinha medo, e quando se tem medo disse geralmente a verdade. Sofia contou que tinha acordado cedo, e que tinha dado um passeio no bosque. Falou sobre a cabana e o barco, e também sobre o estranho espelho, mas conseguiu ocultar tudo que tinha a ver com o curso por correspondência. Também não mencionou a carteira verde. Não sabia bem por quê, mas tinha de guardar a história de Hilde para si. A mãe abraçou-a. Sofia compreendeu que já acreditava nela. Eu não tenho nenhum namorado, soluçou. Eu só disse isso para que tu não tivesses que te preocupar por causa do coelho branco. Então foste mesmo até a cabana do Major, disse a mãe com um ar pensativo. Até a cabana do Major? Sofia arregalou os olhos. A pequena cabana que tu descobriste no bosque chama-se a cabana do Major. Há muitos, muitos anos, viveu aí um velho major. Ele era um pouco excêntrico. Mas agora não vamos pensar nisso. Desde essa altura, a cabana está desocupada. Isso é o que tu pensas. Agora mora lá um filósofo. Não, não comeces de novo a fantasiar. Sofia estava sentada no seu quarto e refletia sobre o que lhe acontecerá. A sua cabeça era como um circo barulhento com elefantes pesados e palhaços cômicos, trapezistas ousados e macacos amestrados. Mas havia uma imagem que voltava sempre. Um pequeno barco a remos e um remo flutuavam num lago no meio de um bosque, e alguém precisava do barco para regressar a casa. Ela tinha certeza de que o professor de filosofia não lhe queria mal e, quando percebesse que Sofia tinha visitado a cabana, talvez lhe perdoasse, mas ela não cumprirá o prometido. Era assim que agradecia. Como é que podia remediar isso? Sofia agarrou no papel de carta cor-de-rosa e escreveu: Caro filósofo, estive na cabana no domingo, de manhã. Eu queria muito encontrar-te, para discutir melhor alguns problemas filosóficos. Por enquanto, sou uma fã de Platão, mas não tenho a certeza se ele tinha razão ao afirmar que as ideias ou os arquétipos existem numa outra realidade. Existem naturalmente na nossa alma, mas isso é completamente diferente, segundo a minha opinião atual. Infelizmente, devo também confessar que ainda não estou suficientemente convencida de que a nossa alma seja realmente imortal. Pessoalmente,
Não tenho quaisquer recordações da minha vida anterior. Se me pudesses convencer de que a alma da minha falecida avó está bem no mundo das ideias, eu ficaria muito grata. Na verdade, não comecei esta carta, que vou deixar com um torrão de açúcar, dentro de um envelope cor-de-rosa, por amor da filosofia. Queria apenas pedir desculpa por te ter desobedecido. Tentei puxar o barco para a terra, mas pelos vistos não tive força suficiente. Além disso, é possível que uma onda violenta tenha levado o barco de volta para a água. Espero que tenhas chegado a casa ensuto. Caso contrário, podes consolar-te, sabendo que eu fiquei molhada até os ossos e que provavelmente vou apanhar um forte resfriado, mas sou eu a culpada por isto ter acontecido. Não toquei em nada na cabana, mas infelizmente caí na tentação quando vi o envelope com o meu nome. Não porque eu quisesse roubar alguma coisa, mas uma vez que o meu nome estava escrito na carta, fiquei confusa e a pensar durante alguns segundos que a carta me pertencia. Eu peço sinceramente as minhas desculpas, e prometo que não te hei de desiludir de novo. P.S. Vou refletir imediatamente sobre todas as perguntas. P.S. 2. O espelho de latão sobre a comoda branca é um espelho normal, ou é um espelho mágico? Pergunto apenas porque não estou muito habituada que o meu reflexo no espelho pisque os olhos. Cumprimentos cordiais da tua aluna dedicada. Sofia. Sofia leu a carta 2 vezes antes de a colocar no envelope. Não era tão cerimoniosa como a anterior. Antes de ir à cozinha para tirar um torrão de açúcar, pegou uma vez mais na folha com os problemas. O que é que vem primeiro, a galinha ou a ideia galinha? A pergunta era tão difícil como o velho enigma acerca da galinha e do ovo. Sem ovo, não há galinha, mas sem galinha também não há ovo. Seria realmente tão difícil descobrir o que é que existia primeiro, se a galinha ou a ideia galinha. Sofia sabia o que Platão teria dito. Ele teria dito que a ideia galinha existira no mundo das ideias muito antes de haver uma galinha no mundo sensível. Segundo Platão, a alma tinha visto a ideia galinha antes de se ter estabelecido num corpo. Mas não era precisamente nesse ponto que Sofia tinha pensado que Platão poderia ter se enganado? Um homem que nunca viu uma galinha viva, ou uma imagem de uma galinha, também não pode ter nenhuma ideia de uma galinha. E com isto, tinha chegado à pergunta seguinte: terá o homem ideias inatas? Era muito duvidoso, pensava Sofia. Dificilmente conseguia imaginar que um bebê recém-nascido possuísse muitas ideias. Não se podia ter a certeza absoluta, porque o fato de não falar não queria dizer que não houvesse quaisquer ideias na sua cabeça. Porém, temos de ver as coisas no mundo, antes que possamos saber algo sobre elas. Qual é a diferença entre uma planta, um animal e um homem? Sofia compreendeu imediatamente que havia diferenças bastante claras. Por exemplo, não acreditava que uma planta tivesse uma vida mental muito complexa. Alguma vez ouvirá falar de uma rosa com desgosto amoroso? Uma planta cresce, alimenta-se e produz pequenas sementes, através das quais se multiplica. E com isso estava dito quase tudo acerca da natureza das plantas. Sofia percebeu-se de que o que dissera sobre as plantas também era válido para os animais e para os homens. Mas os animais tinham outras características. Por exemplo, podiam mover-se. Alguma vez uma rosa teria participado numa corrida de 60 metros. Era mais difícil indicar a diferença entre um homem e um animal. Os homens podiam pensar, mas não conseguiriam igualmente os animais? Sofia estava convencida de que o seu gato Xerecam podia pensar. Pelo menos conseguia comportar-se de uma forma calculada. Mas conseguiria refletir sobre questões filosóficas? Podia o gato refletir sobre a diferença entre uma planta, um animal e um homem? Dificilmente. Um gato podia certamente estar alegre ou triste, mas questionar-se-ia o gato sobre a existência de Deus ou sobre a imortalidade da alma. Sofia achou isto extremamente improvável. Neste, eram válidas as mesmas considerações feitas sobre um recém-nascido e sobre as ideias inatas. Era tão difícil discutir sobre estas ideias com um gato como com um bebê recém-nascido. Por que é que chove? Sofia encolheu os ombros. Certamente porque o mar se evapora e porque as nuvens se condensam em chuva. Não o aprenderá já na 3ª classe? Também se podia dizer que chovia para que os animais e as plantas pudessem crescer. Mas seria verdade?
Uma tempestade teria uma intenção? O último problema tinha de qualquer forma a ver com intenções. De que é que o homem necessita para viver uma vida feliz? O professor de filosofia já tinha escrito isso no início do curso. Todos os homens precisam de comida, calor, amor e atenção. Esta era a condição básica para uma vida feliz. Em seguida, tinha apontado para o fato de todos precisarem de respostas a determinadas questões filosóficas. Para isso, era bastante importante ter um emprego de que se gostasse. Uma pessoa que odiasse o trânsito dificilmente seria feliz como condutor de táxi. E se detestava o estudo, ser professor não seria certamente uma escolha profissional inteligente. Sofia adorava animais, e por isso podia facilmente imaginar tornar-se veterinária. De qualquer modo, não achava necessário ganhar 1 milhão na Mega Sena para ter uma boa vida. Antes, pelo contrário. Havia inclusivamente o ditado: o ócio é a origem de todos os vícios. Sofia ficou no quarto, até que a mãe a chamou para comer. Tinha grelhado costeletas e cozido batatas. Que delícia! Também tinha acendido uma vela. Como sobremesa, havia crema de amuras. Conversaram sobre diversos assuntos. A mãe perguntou como é que Sofia queria festejar no seu aniversário. Faltavam poucas semanas. Sofia encolheu os ombros. Queres convidar alguém? Quero dizer, desejas fazer alguma festa? Talvez. Podemos convidar a Marta e a Ana Maria, e Ege, e Jorum, evidentemente. E talvez Jorgen. Mas isso tens de ser tu a decidir. Sabes uma coisa, eu lembro-me perfeitamente de quando fiz os meus 15 anos. E ainda não me parece ter sido há muito tempo. Nesse tempo, já me sentia adulta, Sofia. Não é estranho? Não acho que me tenha modificado muito desde essa altura. Tu não te modificaste, nada se modifica. Apenas te desenvolveste, tornaste-te mais velha, milímetro. Sim, isso soa muito adulto. Só acho que passou tudo tão depressa. Capítulo 11. Aristóteles. Um homem meticuloso e metódico que queria pôr em ordem os conceitos dos homens. Enquanto a mãe dormia a sesta, Sofia foi para a toca. Pôs um torrão de açúcar no envelope cor-de-rosa e escreveu para Alberto. Não tinha chegado nenhuma carta nova, mas passados poucos minutos, Sofia ouviu o cão aproximar-se. Hermes! Chamou Sofia. Em seguida, Hermes entrou na toca, com um grande envelope amarelo na boca. Sofia pôs-lhe um braço à volta. Ele arfava e ofegava. Sofia pegou no envelope cor-de-rosa com um torrão de açúcar e colocou-o na boca de Hermes. Ele saiu da toca e desapareceu no bosque. Sofia estava um pouco nervosa ao abrir o envelope. Haveria algo acerca da cabana e do barco? O envelope continha, como era habitual, folhas juntas com um clipe. Mas havia também uma folha solta. Na folha estava escrito: Cara detetive. Ou cara assaltante, para ser mais preciso. O incidente já foi notificado. Não estou muito zangado. Se és assim tão curiosa quando se trata de encontrar respostas para os problemas da filosofia, isso é muito promissor. A maçada é que agora tenho de mudar de casa. Bom, é obviamente por minha culpa. Eu devia ter sabido que tu és uma pessoa que quer examinar as coisas a fundo. Cumprimentos cordiais do Alberto. Sofia respirou fundo. Ele não estava aborrecido. Mas por que é que tinha de mudar de casa? Pegou nas folhas grandes e correu para o seu quarto. Era melhor que estivesse em casa quando a mãe acordasse. Pouco depois, já estava confortavelmente estendida na cama. Queria ler acerca de Aristóteles. Filósofo e cientista. Cara Sofia. Ficaste certamente espantada com a teoria das ideias de Platão. Não és a primeira. Não sei se aceitaste tudo com facilidade ou se fizeste alguns comentários críticos. Mas se fizeste comentários críticos, podes estar certa de que as mesmas objeções foram levantadas já por Aristóteles, 384-322 a.C.
Ele foi durante 20 anos aluno na Academia de Platão. Aristóteles não era um ateniense. Era natural da Macedônia, mas foi para a academia quando Platão tinha 61 anos. O pai era um médico reconhecido, ou seja, um cientista. Este pano de fundo já nos diz algo sobre o projeto filosófico de Aristóteles. Aquilo que o interessava acima de tudo era a natureza viva. Não foi apenas o último grande filósofo grego, foi também o primeiro grande biólogo da Europa. Se quisermos formular tudo de um modo um tanto exagerado, podemos dizer que Platão estava tão concentrado nas formas ou ideias eternas que mal reparava nas transformações da natureza. Aristoteles. Pelo contrário, Interessava-se. Precisamente. transformações, ou aquilo que nós hoje designamos por processos físicos. Pelas. Se quisermos exagerar ainda mais, podemos dizer que Platão se afastava do mundo sensível e só distinguia passageiramente aquilo que vemos à nossa volta. Ele queria sair da caverna. Queria olhar para o eterno mundo das ideias. Aristóteles fazia exatamente o inverso. Dirigia-se à natureza e estudava peixes e rãs, anêmonas e papoulas. Podes dizer que Platão usou apenas o seu entendimento. Aristóteles, por seu lado, usou também os sentidos. Até na sua maneira de escrever encontramos claras diferenças. Enquanto Platão era poeta e criador de mitos, os textos de Aristóteles são secos e pormenorizados como uma enciclopédia. Em compensação, na origem de muitas coisas acerca das quais ele escreve, há estudos naturalistas intensivos. Na antiguidade são referidos mais de 170 títulos que Aristóteles terá escrito. Hoje, conservam-se 47 textos. Não se trata de livros acabados. A maior parte dos textos de Aristóteles são constituídos por apontamentos para as lições. Mesmo no tempo de Aristóteles, a filosofia era principalmente uma atividade oral. A importância de Aristóteles para a cultura europeia não reside apenas no fato de ele ter criado linguagem técnica que ainda hoje as diversas ciências utilizam. Ele foi o grande sistemático que fundou e ordenou as diversas ciências. Como Aristóteles escreveu sobre todas as ciências, vou tratar apenas de algumas das áreas mais importantes. Dado que falei tanto de Platão, deve saber primeiro como é que Aristóteles argumenta contra a teoria das ideias de Platão. Depois, vamos ver como é que ele concebe a sua própria filosofia da natureza. Aristóteles recapitulou aquilo que os filósofos da natureza antes dele disseram. Vamos ver como é que ele ordena os nossos conceitos e funda a lógica como ciência. Por fim, vou falar ainda um pouco da visão de Aristóteles acerca do homem e da sociedade. Se aceitares estas condições, só precisamos arregaçar as mangas e começar. Não há ideias inatas. Tal como os filósofos anteriores, também Platão queria encontrar algo eterno e imutável no meio de todas as transformações. Deste modo, encontrou as ideias perfeitas, que são superiores ao mundo sensível. Além disso, para Platão, estas ideias eram mais reais do que todos os fenômenos na natureza. Primeiro, vinha a ideia cavalo, em seguida, todos os cavalos do mundo sensível, que galopavam como cópias na parede de uma caverna. Logo, a ideia galinha veio antes da galinha e do ovo. Aristóteles achava que Platão tinha posto tudo às avessas. Estava de acordo com seu professor em que o cavalo particular flui, e que nenhum cavalo vive eternamente. Também estava de acordo em que a forma do cavalo é em si eterna e imutável. Mas a ideia cavalo é, para ele, apenas um conceito que nós homens formamos, depois de termos visto um determinado número de cavalos. Para Aristóteles, a forma cavalo consiste nas características do cavalo, diríamos hoje na espécie cavalo. Vou precisar, pela forma cavalo, Aristóteles designa aquilo que é comum a todos os cavalos. E neste caso, a imagem da forma do biscoito já não é válida, porque as formas existem independentemente do biscoito particular. Aristóteles não acreditava que essas formas, por assim dizer, existissem na sua própria prateleira na natureza. Para Aristóteles, as formas residem nas próprias coisas como qualidades específicas das coisas.
Aristóteles também não concorda com Platão em que a ideia galinha precede a galinha. Aquilo a que Aristóteles chama forma galinha reside na forma das qualidades específicas de cada galinha, por exemplo, por ovos. Assim, a galinha em si e a forma galinha são tão inseparáveis como a alma e o corpo. Com isto, dissemos basicamente quase tudo acerca da crítica de Aristóteles à teoria das ideias de Platão. Mas deves notar que estamos a falar de uma mudança drástica no pensamento. Para Platão, o grau máximo de realidade é o que pensamos com a razão. Para Aristóteles, é igualmente evidente que o grau máximo de realidade é o que percebemos ou sentimos com os sentidos. Segundo Platão, aquilo que vemos à nossa volta na natureza é apenas reflexo de algo que existe no mundo das ideias, e consequentemente na alma do homem. Aristóteles dizia exatamente o contrário. Aquilo que está na alma do homem é apenas reflexo dos objetos da natureza. O mundo real é a natureza, segundo Aristóteles, enquanto Platão fica preso a uma concepção mítica do mundo que confunde as representações do homem com o mundo real. Aristóteles aponta para o fato de que nada existe na consciência que não tenha existido primeiro nos sentidos. Platão poderia ter dito que não há nada na natureza que não tenha existido primeiro no mundo das ideias. Desta forma, Platão duplicou o número de coisas, segundo Aristóteles. Ele explicará o cavalo particular recorrendo à ideia cavalo. Que tipo de explicação é esta, Sofia? Isto é, de onde vem a ideia cavalo? Existirá ainda um terceiro cavalo, do qual a ideia cavalo é por sua vez apenas uma cópia? Aristóteles defendia que tudo que temos em pensamentos e em ideias chegou à nossa consciência através daquilo que vimos e ouvimos. Mas também temos uma razão inata. Temos uma faculdade inata de ordenar todas as impressões sensíveis em diferentes grupos e classes. Assim nascem conceitos como pedra, planta, animal e homem. Assim surgem os conceitos cavalo, lagosta e canário. Aristóteles não negava que o homem tivesse uma razão inata. Muito pelo contrário, para Aristóteles, a razão é precisamente a característica mais importante do homem. Mas a nossa razão está completamente vazia enquanto não sentirmos nada. Logo, um homem não possui ideias inatas. As formas são as qualidades das coisas. Após ter esclarecido a sua posição em relação à teoria das ideias de Platão, Aristóteles afirma que a realidade é constituída por diversas coisas particulares que apresentam uma unidade de forma e matéria. A matéria é aquilo a partir do qual a coisa é feita, enquanto a forma caracteriza as qualidades particulares das coisas. Uma galinha esvoaça à tua frente, Sofia. A forma da galinha é precisamente o esvoaçar, assim como cacarejar e pôr ovos. Pela forma da galinha são, portanto, designadas as qualidades particulares da sua espécie, ou aquilo que a galinha faz. Quando a galinha morre e deixa de cacarejar, a forma da galinha também deixa de existir. A única coisa que permanece é a matéria da galinha. É bastante triste, Sofia, mas já não é uma galinha. Como já afirmei, Aristóteles estava interessado nas transformações da natureza. Na matéria há sempre uma possibilidade de se atingir uma determinada forma. Podemos dizer que a matéria se esforça por realizar uma possibilidade em si inerente. Cada mudança na natureza é para Aristóteles uma transformação da matéria da possibilidade para a realidade. Eu vou explicar isto, Sofia. Vou contar uma história cômica. Era uma vez um escultor que estava a trabalhar num enorme bloco de granito. Todos os dias esculpia e talhava a pedra informe, e certo dia recebeu a visita de um jovem. "O que é que procuras?" perguntou o jovem. "Espera", disse o escultor. Passados alguns dias, o rapaz voltou e nessa altura, o escultor tinha esculpido um belo cavalo a partir do bloco de granito. O rapaz fixou emudecido o cavalo. Em seguida, voltou-se para o escultor e perguntou: "Como é que sabias que isso estava ali?" Sim, como é que ele podia saber? De certo modo, o escultor tinha visto a forma do cavalo no bloco de granito, porque nesse bloco de granito estava inerente a possibilidade de se tornar cavalo.
Aristóteles achava que em todas as coisas da natureza está inerente uma possibilidade de realizar uma forma determinada. Voltemos à questão da galinha e do ovo. Num ovo de galinha está inerente a possibilidade de se tornar galinha. Isto não significa que todos os ovos de galinha se tornem galinhas, inclusivamente alguns que vão parar à mesa do café da manhã, sob a forma de ovo estrelado, omelete ou ovo mexido, sem realizarem a forma inerente ao ovo. Mas também é óbvio que um ovo de galinha nunca se pode converter em ganso. Essa possibilidade não reside no ovo de galinha. A forma de uma coisa indica tanto as suas possibilidades como as suas limitações. Quando Aristóteles fala de forma e de matéria, não está a pensar apenas em organismos vivos. Tal como a forma da galinha é cacarejar, bater com as asas e pôr ovos, a forma da pedra é cair ao chão. Tal como a galinha não pode evitar cacarejar, também a pedra não pode evitar cair ao chão. Obviamente, podes levantar uma pedra e lançá-la ao ar, mas como a natureza da pedra é cair ao chão, não a podes lançar para a lua. Se fizeres esta experiência, deve ser um pouco cautelosa, porque a pedra pode facilmente vingar-se. Ela quer regressar à terra tão rapidamente quanto possível, e ai daquele que estiver no seu caminho. A causa final. Antes de deixarmos este gênero de considerações, segundo as quais todas as coisas animadas e inanimadas têm uma forma que diz algo acerca da sua potencialidade, devo ainda acrescentar que Aristóteles tinha uma visão bastante importante sobre as relações de causalidade na natureza. Quando, no dia a dia, falamos de causas que provocam isto ou aquilo, referimos-nos ao modo como algo sucede. A janela parte-se porque o Pedro atirou uma pedra, um sapato forma-se porque o sapateiro cose algumas peças de couro. Mas Aristóteles achava que na natureza havia vários tipos de causa. É principalmente importante compreender o que é que ele entendia por causa final. No caso da janela partida, também é naturalmente oportuno perguntar por que é que Pedro atirou a pedra. Perguntamos também qual era sua intenção, qual era sua finalidade. Não podem subsistir dúvidas de que uma intenção ou um fim tem um papel importante na produção de um sapato. Mas Aristóteles também tinha em vista a mesma causa final em alguns processos físicos na natureza. Vamos ficar-nos por um exemplo. Por que é que chove, Sofia? Com certeza já aprendeste na escola que chove porque o vapor de água das nuvens arrefece e se condensa em gotas de água que caem no solo devido à gravidade. Aristóteles teria concordado, mas acrescentando que apenas mencionaste 3 causas. A causa material é o fato de o vapor de água atual, as nuvens, estar presente quando o ar arrefeceu. A causa eficiente é o fato de o vapor de água arrefecer, e a causa formal é o fato de a forma ou natureza da água ser cair no solo. Se não tivesses dito mais nada, Aristóteles teria acrescentado que chove porque as plantas e os animais precisam da água da chuva para crescerem. Era o que ele designava por causa final. Como vês, Aristóteles atribuiu às gotas de água uma espécie de finalidade vital ou a intenção. Nós diríamos ao contrário, as plantas crescem porque há umidade. Percebes esta diferença, Sofia? Aristóteles acreditava que em toda a natureza há uma finalidade. Chove para que as plantas cresçam, e as laranjas e as uvas crescem para que os homens as comam. Hoje, a ciência já não pensa assim. Dizemos que a alimentação e a umidade são condições para que os homens e os animais possam viver. Sem estas condições, nós não existiríamos. Mas não é a intenção das laranjas ou da água alimentarem-nos. No que diz respeito à sua teoria das causas, podemos sentir-nos tentados a afirmar que Aristóteles se enganou, mas não nos vamos precipitar. Muitos homens acham que Deus criou o mundo para que homens e animais pudessem viver nele. Perante este cenário, pode-se também afirmar que a água corre nos rios porque os homens e os animais precisam de água para viver. Mas, nesse caso, falamos do fim ou da intenção de Deus. Não são as gotas de chuva ou a água dos rios que nos querem bem. Lógica. A distinção entre forma e matéria também tem um papel importante na descrição que Aristóteles faz do modo como o homem conhece os objetos na natureza.
Quando conhecemos algo, ordenamos as coisas em classes ou grupos distintos. Eu vejo um cavalo, depois vejo mais um cavalo, e em seguida mais um. Os cavalos não são totalmente idênticos, mas há algo que é comum a todos os cavalos e aquilo que é comum a todos os cavalos é a forma do cavalo. O que é diferente ou individual pertence à matéria do cavalo. Desta forma, os homens ordenam as coisas e colocam-nas em locais distintos. Colocamos as vacas no curral, os cavalos na cavalariça, os porcos na pocilga e as galinhas no galinheiro. O mesmo sucede quando Sophia Mundsen arruma o seu quarto. Põe os livros na estante, coloca os livros da escola na pasta e as revistas na gaveta da comoda. Os vestidos são dobrados cuidadosamente, a roupa interior numa prateleira, as camisolas noutra e as meias numa gaveta. Repara que fazemos o mesmo nas nossas cabeças. Separamos coisas que são feitas de pedra, de lã e de borracha. Distinguimos as coisas animadas das inanimadas e subdividimos ulteriormente estas coisas em plantas, animais e homens. Estás a compreender, Sofia? Aristóteles queria fazer uma arrumação profunda no quarto da natureza. Procurou provar que todas as coisas na natureza pertencem a diversos grupos e subgrupos. Hermes é um ser vivo, mais exatamente, um animal, mais exatamente, um vertebrado, mais exatamente, um mamífero, mais exatamente, um cão, mais exatamente, um labrador, mais exatamente, um labrador macho. Vai ao teu quarto, Sofia. Levanta um objeto qualquer do chão. Seja o que for que tu levantes, descobrirás que aquilo em que tocas pertence a uma ordem. No dia em que vês algo que não consegues classificar, sofres um choque. Se, por exemplo, descobrisses uma pequena coisa acerca da qual não conseguias dizer com segurança se pertence ao reino vegetal, animal ou mineral, acho que não te atreverias a tocar-lhe. Falei de reino vegetal, reino animal e reino mineral. Estou a pensar naquele jogo em que um pobre diabo é enviado para o corredor enquanto os outros imaginam algo que ele deve adivinhar quando regressa à sala. Os outros decidem pensar no gato do vizinho tareco que, nesse momento, está sentado no jardim. Em seguida, o pobre jogador entra de novo e começa a adivinhar. Os outros só podem responder não ou sim. Se o jogador é um bom aristotélico, e nesse caso não é de modo algum um pobre diabo, a conversa pode decorrer mais ou menos assim. É concreto? Sim. Pertence ao reino mineral? Não. É animado? Sim. Pertence ao reino vegetal? Não. É um animal? Sim. É um pássaro? Não. É um mamífero? Sim. É todo animal? Sim. É um gato? Sim. É o tareco? Sim. Rissos. Foi, portanto, Aristóteles quem descobriu este jogo. Por seu lado, a Platão cabe a honra de ter inventado o esconde-esconde, e a Demócrito já atribuímos a honra de ter descoberto o jogo do Lego. Aristóteles foi um homem meticuloso e metódico que queria pôr em ordem os conceitos dos homens. Por isso, foi ele quem fundou a lógica como ciência. Estabeleceu várias regras precisas para determinar que conclusões ou que demonstrações são válidas logicamente. Vamos ver um exemplo. Se eu afirmo primeiro que todos os seres vivos são mortais, primeira premissa, e afirmo em seguida que Hermes é um ser vivo, segunda premissa, posso deduzir a conclusão: Hermes é mortal. Chama-se silogismo esse tipo de construção lógica. O exemplo mostra que a lógica de Aristóteles trata da relação entre termos, neste caso ser vivo e mortal. Mesmo sendo forçoso admitir que o silogismo dado é 100% sustentável, temos de reconhecer que ele não nos diz propriamente nada de novo. Já sabíamos que Hermes é mortal. Porque é um cão, e todos os cães são seres vivos, logo, mortais, ao contrário das pedras. Sim, Sofia, já sabíamos isso. Mas nem sempre a relação entre grupos ou coisas nos parece tão evidente. Por vezes, pode ser necessário ordenar os nossos termos. Vou contentar-me com um exemplo. Será verdade que crias de rato podem mamar leite da mãe como sucede com as ovelhas ou os porcos? Isto parece muito estranho, mas não nos podemos esquecer de que os ratos não põem ovos.
Quando é que eu vi um ovo de rato ultimamente? Mas dão à luz crias, tal como os porcos ou as ovelhas. Mas os animais que dão à luz crias são chamados mamíferos, e os mamíferos mamam o leite das mães. Com isto, atingimos o nosso objetivo. Tínhamos a resposta dentro de nós, mas foi preciso refletir primeiro. De momento, tínhamos nos esquecido de que os ratos mamam realmente leite das mães. Talvez seja porque nunca vimos as crias dos ratos a mamar. Certamente porque os ratos se envergonham um pouco à frente dos homens quando têm de alimentar as suas crias. A escala da natureza. Quando Aristóteles quer pôr ordem na existência, ele aponta primeiro para o fato de que tudo o que há na natureza pode ser dividido em dois grupos principais. Por um lado, temos as coisas inanimadas, como pedras, gotas de água e torrões de terra. Nelas não está inerente nenhuma potencialidade de mudança. Essas coisas inanimadas só se podem alterar, segundo Aristóteles, por ação do exterior. Por outro lado, temos as coisas animadas, nas quais é inerente a possibilidade de se alterarem. No que diz respeito às coisas animadas, Aristóteles salienta que devem ser divididas em dois grupos: por um lado o reino vegetal, ou plantas, e por outro seres animados. Por fim, os seres animados podem dividir-se em subgrupos, nomeadamente os animais e os homens. Tens de admitir que esta classificação, apesar da imprecisão em relação às plantas, é clara e compreensível. Entre as coisas animadas e não animadas existe uma diferença essencial. Também entre as plantas e os animais existe uma diferença essencial, por exemplo, entre uma rosa e um cavalo. E eu gostaria de pensar também que existe uma diferença essencial entre um cavalo e um homem. Mas onde é que residem exatamente essas diferenças? Consegues responder a isto? Infelizmente, não tenho tempo para esperar que escrevas a resposta e a coloques no envelope cor-de-rosa com um torrão de açúcar, por isso responda eu mesmo imediatamente. Quando Aristóteles classifica os fenômenos da natureza em diferentes grupos, parte das qualidades das coisas, ou, mais exatamente, do que elas podem fazer ou do que elas fazem. Todos os seres vivos, plantas, animais e homens, têm a faculdade de assimilar a alimentação, de crescer e de se multiplicar. Os homens e os animais têm ainda a capacidade de sentir e de se mover na natureza. Todos os homens têm ainda a faculdade de pensar, ou, justamente, de ordenar as suas impressões sensíveis em diferentes grupos e classes. Deste modo, não há na natureza limites verdadeiramente definidos. Vemos uma passagem gradual de plantas mais simples para plantas mais complexas, de animais simples para animais complexos. No cimo desta escala está o homem, que, segundo Aristóteles, reúne toda a vida da natureza. O homem cresce e alimenta-se, tal como as plantas, tem sensações e a capacidade de se mover, tal como os animais, mas, além disso, tem uma característica muito particular, que só o homem possui: a capacidade de pensar racionalmente. Deste modo, o homem possui uma centelha da razão divina, Sofia. Sim, eu disse divina. Em alguns passos, Aristóteles explica que tem de haver um Deus que deu origem a todos os movimentos da natureza. Deste modo, Deus representa o vértice absoluto na escala da natureza. Aristóteles acreditava que os movimentos das estrelas e dos planetas regiam os movimentos aqui na Terra. Mas tinha de haver algo que movesse os corpos celestes. A esse algo chamava Aristóteles o primeiro motor ou Deus. O primeiro motor não se move, mas é a primeira causa dos movimentos dos corpos celestes, consequentemente, de todos os movimentos na natureza. Ética. Regressemos ao homem, Sofia. A forma do homem é, segundo Aristóteles, possuir uma alma vegetativa, uma alma sensitiva, como uma alma racional. E ele pergunta então, como é que o homem deve viver? De que é que o homem precisa para viver bem? Posso responder em poucas palavras: o homem só é feliz quando pode desenvolver e usar todas as suas faculdades e capacidades. Aristóteles acreditava em 3 formas de se conseguir uma vida feliz. A primeira forma de vida tem a ver com o desejo e o prazer do corpo. A segunda, como cidadão livre e responsável. A terceira, como pesquisador e filósofo. Aristóteles sublinha que estas 3 formas se completam para que o homem possa ter uma vida feliz.
Ele recusava, portanto, qualquer tipo de partialidade. Se vivesse hoje, talvez dissesse que um homem que apenas cuida do seu corpo vive tão parcialmente e tão mal como aquele que apenas usa a cabeça. Ambos os extremos são expressão de uma conduta errada de vida. No que diz respeito à relação com o próximo, Aristóteles também aconselha um meio termo. Não devemos ser cobardes nem temerários, mas corajosos. Pouca coragem significa cobardia, demasiada coragem significa temeridade. Também não devemos ser avarentos nem esbanjadores, mas generosos. Ser pouco generoso é avareza, ser muito generoso é esbanjamento. O mesmo é válido para a alimentação. Comer pouco é perigoso, mas comer muito também é perigoso. A ética de Platão e de Aristóteles faz recordar a ciência médica grega. Só através da harmonia e da moderação me torno um homem feliz ou harmonioso. Política. A ideia de que o homem não deve levar nada ao extremo, na vida. Com isto colocasse a questão: como é que o Estado deveria ser organizado? Ainda te recordas do Estado platônico dos filósofos? Aristóteles menciona várias formas boas de governo. Uma delas é a monarquia, significa que há um único chefe supremo do Estado. Para que esta forma de Estado seja boa, não pode degenerar em tirania, caso em que um único soberano governa o Estado em seu próprio proveito. Uma outra forma boa de Estado é a aristocracia. A aristocracia é o governo de um grupo restrito de indivíduos. Esta forma de Estado tem de se precaver para não degenerar numa oligarquia, um regime no qual apenas são salvaguardados os interesses de poucas pessoas. Uma terceira forma de Estado é a democracia. Mas também esta forma de Estado tem o seu lado contrário. Uma democracia pode facilmente degenerar numa oclocracia, que significa governo da multidão. Mesmo que Hitler não se tivesse tornado chefe de Estado da Alemanha, muitos pequenos nazis teriam podido estabelecer uma terrível oclocracia. Isto era Platão, Sofia. A concepção da mulher. Finalmente, temos de dizer algo acerca da opinião de Aristóteles sobre a mulher. Infelizmente, não era tão animadora como a de Platão. Aristóteles pensava que algo faltava à mulher. Ela é um homem incompleto. Na reprodução, a mulher é passiva e receptora, enquanto o homem é ativo e doador. Por isso, segundo Aristóteles, a criança herdava apenas as características do homem. Todas as características da criança estavam contidas no sêmen do homem. A mulher é como o terreno que recebe e conserva a semente, enquanto o homem é o próprio semeador. Ou, dito de uma forma verdadeiramente aristotélica, o homem dá a forma, a mulher dá a matéria. É surpreendente e lamentável que um homem tão perspicaz como Aristóteles se pudesse enganar de tal. A concepção aristotélica da mulher é particularmente grave porque se tornou predominante durante a Idade Média, e não a de Platão. Deste modo, também a Igreja herdou uma concepção da mulher para a qual não há justificação nenhuma na Bíblia. Jesus não era de modo algum inimigo das mulheres. Por agora não digo mais nada, mas continuarás a ter notícias minhas. Após ter lido 2 vezes o capítulo acerca de Aristóteles, Sofia meteu de novo as folhas no envelope amarelo e olhou ao seu redor. Viu logo que estava tudo desarrumado. No chão, havia livros e dossiês. Do armário saíam camisas, meias e jeans. Em cima da cadeira, junto à escrivaninha, estavam vestidos sujos, misturados. Sofia sentiu um impulso irresistível de arrumar. Em primeiro lugar, despejou todas as gavetas do armário. Pôs os vestidos no chão. Era importante começar tudo do princípio. Assim, deu-se ao trabalho de dobrar cuidadosamente todas as peças de vestuário e de as colocar nas prateleiras. No armário havia 7 prateleiras. Sofia reservou uma para as cuecas e para as camisolas, outra para meias e uma para calças. Deste modo encheu por ordem todas as prateleiras do armário. Nunca teve dúvida sobre o lugar de cada peça de roupa. As coisas que deviam ser lavadas colocou-as num saco de plástico que encontrara na prateleira do fundo. Só uma única peça de roupa lhe dava problemas. Era uma meia branca comprida, normalíssima. O problema não era apenas o fato de a segunda meia faltar.
A meia nunca pertencera a Sofia. Observou a meia branca durante alguns minutos. Não havia nenhum nome escrito. Mas Sofia tinha uma forte suspeita de quem era a dona. Atirou-a para a prateleira mais alta juntamente com o saco de peças de Lego, a fita de vídeo e o lenço de seda vermelho. Era a vez do chão. Sofia separou livros e dossiês, revistas e cartazes, exatamente como seu professor de filosofia tinha descrito no capítulo sobre Aristóteles. Quando o chão já estava despachado, fez primeiro a cama, e em seguida passou à escrivaninha. No fim de tudo, pôs as folhas sobre Aristóteles num monte ordenado. Pegou num dossiê vazio e num furador, furou as folhas e juntou-as por ordem no dossiê. Colocou o dossiê no armário, junto à meia branca. Mais tarde, iria à toca buscar a caixa dos biscoitos. A partir daí, devia haver ordem nas coisas. Sofia não pensava apenas nas coisas do quarto. Depois de ter lido acerca de Aristóteles, sabia que era igualmente importante manter a ordem em conceitos e ideias. Para estas questões, tinha reservado a prateleira especial no cimo do armário. Era o único ponto do quarto sobre o qual ela ainda não tinha controlo total. Há 2 horas que não ouvia a mãe. Desceu ao rés do chão. Tinha de dar comida aos animais antes que a mãe acordasse. Na cozinha, debruçou-se para o aquário dos peixes dourados. Um dos peixes era negro, o segundo laranja e o terceiro branco e vermelho. Por isso os batizara de Diabrete, Caracolinho, Dourado e Chapeuzinho Vermelho. Enquanto espalhava comida para os peixes dourados, ia dizendo: vocês pertencem à parte animada da natureza. Por isso, conseguem assimilar o alimento, podem crescer e podem multiplicar-se. Mais precisamente, vocês pertencem ao reino animal. Assim, podem movimentar-se e observar o quarto. Para ser mais precisa, vocês são peixes, por isso podem respirar com as guelras e nadar de um lado para o outro na água da vida. Sofia fez girar a tampa da caixa da comida dos peixes dourados. Estava contente com a classificação dos peixes dourados na ordem da natureza, e principalmente com a expressão água da vida. Agora era a vez dos periquitos. Sofia deitou comida nos comedouros. Disse: Queridos Tom e Jerry. Vocês são hoje 2 belos periquitos porque se desenvolveram a partir de pequenos ovos de periquito, e só porque a forma desses ovos era tornarem-se periquitos vocês não se tornaram papagaios paladores. Sofia foi ao banheiro, onde estava a indolente tartaruga numa grande caixa. Quando a mãe de Sofia tomava uma ducha, gritava que um dia havia de matar aquele animal. Mas até então, tinha-se ficado por essa mera ameaça. Sofia tirou uma folha de salada de um frasco grande e colocou-a na caixa. Querida Govinda, dizia, tu não pertences propriamente ao grupo dos animais mais velozes. Mas és um animal que pode ter experiência de uma parte minúscula do grande universo em que vivemos. Consola-te, porque não és a única que não pode sair da sua forma. Xerecan devia estar lá fora a caçar ratos, porque essa era a natureza dos gatos. Sofia passou pela sala de estar para ir ao quarto da mãe. Na mesa havia um vaso com narcisos. As flores amarelas pareceram inclinar-se respeitosamente quando Sofia passou. Sofia ficou algum tempo parada e passou 2 dedos pelas corolas. Vocês também pertencem à parte animada da natureza, disse ela. Deste ponto de vista, vocês têm um certo privilégio em relação ao vaso em que estão. Mas, infelizmente, vocês não têm capacidade para o sentir. Sofia entrou silenciosamente no quarto da mãe. Ela dormia profundamente, mas Sofia colocou-lhe uma mão sobre a cabeça. Tu estás entre os mais felizes de todos, disse. Porque não és apenas animada como os lírios do campo. E não és apenas um ser vivo, como Xerecan ou Govinda. És um ser humano, e por isso possuis a rara faculdade de pensar. O que estás para aí a dizer, Sofia? A mãe despertou mais depressa do que era habitual. Estou a dizer que pareces uma tartaruga preguiçosa. De resto, posso informar-te de que arrumei o meu quarto. Pus mãos à obra com cuidado filosófico. A mãe sentou-se na cama.
Eu já vou, disse. Podes preparar-me o café. Sofia sabia fazer o café, e pouco depois estavam as duas na cozinha a tomar café, suco e cacau. Passado pouco tempo, Sofia perguntou: Já alguma vez pensaste por que é que vivemos? Ah, tu nunca desistes. Não, porque desta vez sei a resposta. Neste planeta vivem homens para que alguém possa dar um nome a todas as coisas. Ah, sim. Nunca tinha pensado nisso. Nesse caso, tens um grave problema, porque o homem é um ser racional. Se não pensas, não és um ser humano. Sofia. Imagina que aqui só viviam plantas e animais. Nesse caso, ninguém poderia distinguir gatos de cães, lírios de arbustos. As plantas e os animais também vivem, mas só nós podemos classificar a natureza em grupos ou classes. Tu és realmente a filha mais estranha que eu tenho, disse então a Mãe. Espero que sim, afirmou Sofia. Todos os homens são mais ou menos estranhos. Eu sou um ser humano, por isso sou um tanto ou quanto estranha. Tu tens só uma filha, por isso sou a mais estranha. O que eu quis dizer foi que tu me assustas com esta conversa. Nesse caso, assustas-te facilmente. Um pouco mais à tarde, Sofia regressou à toca. Conseguiu levar a grande caixa dos bolos para o quarto, às escondidas da mãe. Primeiro, juntou todas as folhas pela ordem correta, furou-as e colocou-as no dossiê antes do capítulo sobre Aristóteles. Por fim, escreveu no canto superior direito de cada folha o número da página. Já tinha mais de 50 páginas. Sofia estava quase a fazer o seu próprio livro de filosofia. Não o escrevia, mas era escrito de propósito para ela. Ainda não tivera tempo para pensar de modo algum nos trabalhos de casa para segunda-feira. Talvez houvesse teste de religião, mas o professor sempre dissera que, para ele, o que importava era um empenho pessoal e a reflexão individual. Sofia tinha a sensação de começar a ter uma certa preparação para ambas as coisas.